Mago Supremo capítulo 1531. Você arriscou nossas vidas e matou vários aprendizes apenas para seus experimentos. Quanto mais a Aleja aprendia sobre o plano da árvore, mais ela se considerava uma idiota por ter pensado em se tornar uma cronista. Essas pessoas já falharam no teste, então a perda é insignificante. O conselho nunca saberá disso e, mesmo que soubesse, o que poderia dizer? Como você tão gentilmente revelou a eles durante sua patética conversa franca com Tiamat, estou velho e louco. A risada maníaca fez a Aleja explodir e sua mente se conectou com a equipe. Seu maluco! Ela gritou, chamando a atenção de todos para si. Vamos ver se você gosta disso. O elfo usou magia de cura em ambas as extremidades, fazendo-as crescer. No entanto, ela não compartilhou nada de sua força vital, consumindo a essência do Yggdrasil até que se tornasse apenas madeira normal. Preciso denunciar um crime. A Aleja disse. Sou todo ouvidos. Inxalot tirou a poeira das roupas para ter um visual mais oficial. Prefiro falar com alguém sensato. A elfa pegou seu amuleto do conselho enquanto fazia uma reverência educada ao Lich. Em sua raiva, ela esqueceu que Inxalot era tão perigoso e pouco confiável quanto a árvore do mundo. Aquele maluco. O resto do conselho disse em uníssono depois que a Aleja lhes revelou a verdade por trás do acidente. Enquanto discutiam a punição da árvore, a elfa retornou ao seu grupo e jogou o segundo cajado Yggdrasil Elite. Aceite. A árvore planejou atrair você para sua franja com a promessa de um desses. Considere isso como uma compensação por colocar sua vida em risco involuntariamente. É a minha maneira de pedir desculpas e irritar o Yggdrasil. Ela disse. Com esses cajados, nenhum de nós precisa mais daquela maldita árvore. Obrigado. Isso certamente me poupa uma viagem. Lid colocou o bastão áspero dentro de seu bolso, certificando-se de que não passava de um material de artesanato para sempre. Um assunto ainda precisa ser resolvido. Atung disse. Você agora é um desperto ladino e precisa de um novo mestre. Você pelo menos sabe como se transformar para esconder suas orelhas. Não, ô mastro, quero dizer, o filho da puta sempre fez isso por mim. A Aleja balançou a cabeça. Bem, um dos meus aprendizes acabou de morrer e eu poderia usar outro. Um morto-vivo desperto disse, rapidamente seguido por muitos outros. Se você quiser, pode vir conosco. A criatura fúngica de Kula disse. Não temos nomes, mas você pode me chamar de Loma, se isso facilitar as coisas para você. Os esporos assumiram a forma de Aleja em sinal de respeito e porque as outras raças achavam estranho conversar com nuvens de fumaça colorida. Obrigado, mas cansei das plantas e de qualquer coisa relacionada a elas. Se há algo que aprendi nos últimos dias é que gosto mais da companhia dos humanos do que das outras raças. O elfo respondeu. Bem, aqui está o meu acordo. Atung disse. Voltei a ser um lorde regional para poder acolher você. Nós dois temos que encontrar uma maneira de alcançar o núcleo violeta e poderíamos aprender muito um com o outro. Ela apontou para Litiprória para adoçar a panela. Eu aceito apenas se você me aceitar como seu colega, mantendo as coisas de discípulo apenas no papel. Eu realmente não conheço você e cansei de confiar cegamente em qualquer pessoa. A Aleja ofereceu a mão a Atung. Um aperto de mão selou o acordo e logo depois todos foram transportados de volta para suas respectivas casas. Girne, Salaar que agora até aquele Lich. As mães são assustadoras. Lid sentiu a exaustão fazendo sua cabeça girar no momento em que a segurança do covil de Faluel lhe permitiu relaxar. De fato. Glória disse entre calças. Omnislash colocou um fardo tão pesado sobre ela que mesmo as técnicas de respiração não conseguiram aliviar sua fadiga. Somente a comida e o sono poderiam restaurar suas forças perdidas. Bem, a boa notícia é que vocês dois passaram com louvor. A Ira disse. Você deveria ter visto o quão invejosos os outros anciãos do conselho estavam enquanto observavam suas formas inferiores. Eles o quê? Lita estava cansado demais para pular. Ele mal conseguiu levantar a voz.
Não podíamos permitir que pessoas morressem ou que herdeiros herdados intimidassem seus pares, então estávamos sob vigilância constante. Faluel disse. Testemunhamos todos os seus experimentos e habilidades. Porra! Posso dar adeus aos meus segredos. Glória e Lit disseram em uníssono. Se servir de consolo, o objetivo do teste nunca foi espionar nenhum de vocês. Eu os enviei para Urgamaka apenas para mostrar aos outros o quão bons lutadores meus discípulos são, para lhe dar a oportunidade de obter o conselho e conhecimento, e para libertá-lo de seu aprendizado. Faluel disse. O que você quer dizer? Lit perguntou. Cada item que você encontrou é na verdade uma pista para um segredo de magia que todos os membros de pleno direito do conselho compartilham. Eu não poderia ensiná-los a você a menos que você os recuperasse e me mostrasse de acordo com as regras da missão. Ela respondeu. Entendi. Quero dizer a parte sobre encerrar meu aprendizado. Ele disse. Assim como Leinana lhe disse antes de sua partida, o teste é um rito de passagem. 100 anos é o prazo fixo para aprendizes que seu mestre descarta ou não confia. No nosso caso, como você não é meu herdeiro, já lhe ensinei quase tudo o que pude. Assim que você terminar de aprender a magia que ganhou no teste, seu aprendizado terminará. Você se tornará um membro pleno do conselho com o direito de se tornar um lorde regional ou até mesmo um ancião, se desejar. Você ainda pode contar comigo e com a facção besta para tudo, mas agora nenhum desperto pode pegar você sem se tornar inimigo de todo o conselho. Faluel disse. Tenho muitas coisas a perguntar e muitas reclamações a fazer, mas estou cansado demais para isso. Vou dormir e comer o quanto quiser e depois vou direto para o deserto. Preciso de férias de verdade pela primeira vez. Lit disse. Não se preocupe. Posso contar a Salaad tudo o que ela pode compartilhar com você sobre os despojos que você coletou em Urgamaka. Podemos cuidar do resto quando você retornar. A Ira disse. Discutiremos minha parte no saque em outro momento. Eu acho. Glória adormeceu no sofá, emitindo um ronco suave. Ela não é preciosa, Lit. Faluel voltou-se para Lit, recebendo mais roncos em resposta. Eles estavam tão cansados que até Solos adormeceu. Embora o jovem desperto voltasse para casa e pudesse finalmente se recuperar dos trágicos acontecimentos dos últimos dias da falsa cidade de Urgamaka, os representantes do conselho estavam longe de terminar. A morte e a destruição causadas pela árvore do mundo na tentativa de forçar Lita a extrair todo o potencial de sua linhagem Tiamat apenas tornaram mais evidentes os limites da atual geração de despertos. Pelo que vi nas filmagens, nosso problema é triplo. Os aprendizes, seus mestres e sua experiência no mundo real foram considerados insuficientes. Ragu, disse o representante humano. Capítulo 1532. Revelando a verdade. Parte 2. Ela parecia uma mulher esbelta de quase 50 anos, mas sua idade real se aproximava dos 600 anos. Ela tinha apenas 1,6 metros, 5,3, de altura, olhos castanhos e traços delicados. No entanto, tanto sua expressão quanto sua voz eram frias, fazendo-a parecer um sargento rigoroso. Ela usava seus longos cabelos negros soltos, revelando-os com mechas prateadas e castanhas por toda parte. A idade havia transformado alguns fios de cabelo em um branco prateado, mas eles não a faziam parecer velha, mas sim imponente. O corpo de Ragu era tão magro que um observador casual ficaria preocupado com a possibilidade de uma rajada repentina de vento poder levá-la embora. Uma vez que eles se aproximassem dela, no entanto, eles perceberiam o vigor que seu núcleo violeta brilhante conferia ao seu corpo, permitindo-lhe lutar no mesmo nível da maioria das bestas imperiadoras. Até mesmo seu manto verde esmeralda era tão enganoso quanto quem a usava. Ao contrário dos itens encantados normais, as roupas de Ragu não continham feitiços, mas sim matrizes cujas runas foram tecidas junto com o tecido. Tínhamos preparado este teste como sempre fizemos. Simplesmente para verificar quem entre nossos discípulos era digno de ser libertado das algemas de seus aprendizes antes do prazo de 100 anos. No entanto, se Trude realmente pretende conquistar o reino Grifon com um exército de despertos, seria uma luta que não podemos ficar de fora.
Para nos preparar para tal eventualidade, preparamos ameaças que testariam nossos discípulos mais como um grupo, em vez de do que como indivíduos. Nosso objetivo era avaliar quem entre eles seria um bom soldado, quem seria um bom líder e quem, em vez disso, seria um risco. Os resultados do teste são inegáveis. O problema não reside apenas em nossos jovens, nós também fazem parte do problema. Ragu disse. Acordado. Loto, o ente, assentiu. Ele parecia um carvalho gigante que ganhou vida. Mesmo sentado, a copa de sua árvore roçava o teto alto da sala do conselho e esquilos podiam ser vistos correndo para cima e para baixo em seu corpo enorme. Se não fosse por seus enormes olhos âmbar e pelos enormes troncos de árvores que se presumiriam serem membros de Loto apenas porque saíam de seu corpo na altura dos ombros e quadris, o desperto não era diferente de uma árvore normal. Muitos mestres provaram ser incapazes de criar adequadamente seus discípulos. Eles podem ser grandes magos e excelentes pesquisadores, mas sua capacidade de julgar o caráter das pessoas é gravemente deficiente. A proposta de Faluel para que o Conselho estabeleça e financie uma academia desperta faz cada vez mais sentido. Se a tivéssemos, poderíamos agora nomear aqueles de nós que provaram ser os melhores mentores como professores e confiar aqueles que falharam no teste para seus cuidados. Não apenas isso. Fela, o Behemoth, disse. Em sua forma humana, o grifão menor parecia uma mulher de quase 30 anos, mas na verdade tinha 453 anos. Fela tinha 1,9 metros, 6,3, de altura, olhos azuis e uma figura musculosa, mas curvilínea, que tanto guerreiros experientes quanto mulheres a invejavam. Seu cabelo castanho até a cintura tinha mechas prateadas, pretas e laranja por toda parte, formando uma trança multicolorida que chegava até a parte inferior de suas costas. Ela tinha um rosto oval com traços delicados, mas seu porte era o de um general endurecido pela batalha. A maioria de nós se concentrou demais no talento mágico de nossos aprendizes, nutrindo suas mentes e núcleos, mas não fizemos nada para prepará-los para os desafios que os aguardam quando saírem de nossa proteção. A sua arrogância tem origem no facto de os nossos jovens nunca enfrentarem uma situação de risco de vida sem uma rede de segurança até que os tornemos membros oficiais do Conselho. Ajuda. Pessoas como Lit, Glória e Apungo, em vez disso, vêm de experiências no exército, como mercenários, ou ambos. Uma academia não só permitiria que os melhores professores entre nós compensassem as deficiências dos mestres, mas também se preparassem mais testes como Urgamaka. Muitos cabeças duras aprenderam a lição sobrevivendo a Vareen ou testemunhando a morte de seus camaradas. Se tivessem aprendido seus limites antes de serem humilhados, muitos deles ainda estariam vivos. Fela suspirou com a contagem de corpos após o ataque do Eldritch. Entre os mortos de Urgamaka havia até um das hordas, reduzindo seu número para 8 até que mais um fungo conseguisse adquirir ciência. A perda de um membro de uma raça tão rara junto com seus milênios de conhecimento foi um duro golpe para a comunidade desperta. Isso é o que podemos dizer sobre o passado. Agora devemos nos preocupar mais com o futuro. Inxalot, disse o Lich Rei. Devemos preparar campos de treinamento para todos aqueles que falharam no teste, para que possam exercer sua influência durante a guerra ou serem designados para a logística, caso não tenham os talentos necessários para o campo de batalha. Além disso, sugiro uma avaliação psicológica completa para todos os sobreviventes. O pior inimigo é sempre aquele interior e muitos aprendizes podem ter cicatrizes das quais ainda não estão cientes. Por último, mas não menos importante, proponho iniciar os preparativos para a academia agora mesmo. Inxalot levantou a mão. Os outros 4 representantes ficaram tão pasmos que permaneceram imóveis, com as bocas abrindo e fechando como um cardume de peixes. Bem, se é isso que você pensa, então vou me despedir. Você não precisa da minha presença para continuar tagarelando sem fazer nada. Inxalot levantou-se, mas Legain o deteve. Penso falar por todos quando digo que todos concordamos com você. O que nos surpreendeu foi uma proposta razoável vinda de você, em vez de outro discurso retórico sobre querer voltar para casa rapidamente.
O pai de todos os dragões disse: Não sou o guardião, mas também não sou burro. O Lich disse com um grunhido: Tive que ficar sentado lá por dias e depois assistir novamente as filmagens com você. Usar nossos cérebros é a única maneira de garantir que tais eventos nunca aconteçam novamente. O conselho aplaudiu Inxialot de pé por unanimidade. Pena que seu novo respeito pelo rei dos Liches tenha sido baseado em um mal-entendido. Quando Inxialot falou sobre os recentes acontecimentos trágicos, na verdade referiu-se ao teste e à sua avaliação que o manteve fora do seu laboratório, e não à morte dos jovens. Não acredito que estou prestes a deixar o reino. Haas não estava acostumado a viajar, muito menos a ir para outro país. Você acha que podemos comprar roupas do outro lado? Não sei como está o clima no deserto e não quero levar muita bagagem, não se preocupe. Respondeu Crevan, feliz com a ideia de voltar para casa depois de meses em Lutia. Mamãe lhe dará tudo o que você precisa. Você está pronta, irmãzinha? Lenana perguntou a Tista, quem havia guardado a maior parte de seus pertences dentro de vários itens dimensionais. Sim. Pronto quando você estiver. Ela respondeu antes de passar pelo portal. Continua no próximo vídeo.